Investimento inteligente com Fábio Galo. Mas para quem está inadimplente, quem não está, quem tem dívida, quem não tem dívida, agora chegou a solução. Fábio Galo chegando aqui com a gente. Agora vai ficar todo mundo rico. Fábio, bom dia. Como é que a gente faz para não só conquistar a independência financeira, né? Como também assim ser muito rico? Por exemplo, o que fazer para chegar ao nível Mauro caso eu Talhaferri, ganhe, entendeu? caso nesta próxima quarta-feira eu ganhe o prêmio da Mega Sena, o que eu faço com esse dinheiro? Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia a todo mundo. Olha, essa é uma pergunta que vem na cabeça da gente a toda hora, né? O que eu faço se eu ganhar na loteria, né? E, afinal de contas, a pergunta é: eu sou rico? É isso que nós estamos perguntando, não é verdade? A Michele já dedou aqui quem é rico, mas vamos lá, né? Esse tipo de pensamento é fruto de inúmeras matérias, pesquisas ao redor do mundo inteiro. Uma das últimas é da plataforma de investimentos Charles Schwab, lá no norte-americana, né? E com a pergunta seguinte: quanto dinheiro você precisa para ser considerado rico? O número mágico, viu, Michele? Que aí o Mauro vai dar até risada, que para ele isso é muito fácil, né? É necessário um patrimônio líquido de 2,2 bilhões de dólares, né? Alguma coisa como 11 milhões e meio de reais, né? Para qualificar uma pessoa como rica. Na Europa, alguns estudos apontam que para ser considerado rico, a pessoa tem que ter uma renda de 3,7 mil euros por mês. É alguma coisa de acima de 21 mil reais, vai. Na França, só para dar uma ideia, 6% da população ganha mais do que isso. No caso brasileiro, tem um estudo de 2020 da Bloomberg que diz que considerado rico é quem tem renda de 176 mil dólares, algo como 77 mil reais por mês. Michele, aí você viu que você acertou já de pronto, né? Passei longe dessa. O Mauro vai bem acima dessa régua aí. Quem né? dera. Por outro lado. Mas, professor, rapidinho, isso inclui salário e talvez um rendimento que você tenha numa aplicação. O fato é que você tem que gerar todos os meses esse valor de 76 mil, é isso? Isso, exatamente. Quando a gente fala renda, a gente está falando todo tipo de renda, né? Não vale legal, lógico, né? Mas é todo tipo de renda. É salário, você tem um aluguel, se você tem rendimento de investimentos financeiros, etc. Tá? Bom, mas se você olhar o IBGE, ele diz o seguinte: olha, a pessoa de classe A ganha acima de 20 salários mínimos. Nós estamos falando um pouco mais do que 24 mil reais por mês. Só que eu não resisto uma coisa, viu, Michele? As estatísticas brasileiras sobre quantidade de salários mínimos, vocês têm ideia de quantas pessoas no Brasil, percentualmente, né, ganham acima de 10 salários mínimos? Pelo menos um chute? Sei lá, 5%. Ia chutar isso, mais ou menos. Abaixo de 3%. Pois é. Infelizmente. Mas espera aí mais uma dúvida. 3%. A gente está falando de per capita ou renda familiar, por exemplo? Eu pertenço à classe A, se a minha família ganha mais de 20 salários mínimos ou se eu ganho? A estatística diz por pessoa, né? Por pessoa. Mas, obviamente, aqui no Brasil, se a gente falasse que uma família ganha acima de 10, 20 salários mínimos, né? Obviamente, a família estaria numa classe A. Né? Até porque se considera outros itens, né, como bens dentro de casa e tal, para você dizer que a pessoa é classe A ou não, né? Tem outros parâmetros, vai. Mas o que é interessante dessas pesquisas é que quando a pergunta muda e a pergunta se torna o seguinte: você acha que pode ser rico e ser uma boa pessoa? Ou seja, ao mesmo tempo, né? As respostas são divididas, né? Porque, afinal de contas, não é um pensamento tão simples, né? Porque envolve características pessoais, como formação da pessoa, religião, local de moradia, além disso, idade, raça, né? E componentes, né? Outros, né? Obviamente. No caso brasileiro, nós temos que lembrar que nós estamos num país, né? Moramos num país que está no grupo de Lesoto, Botsuana, Moçambique, África do Sul. Sabe qual é a característica desse grupo?
nós somos os grupos com os 10 maiores índices de desigualdade do mundo, né? No Brasil, 1% dos mais ricos detém mais ou menos 49% da riqueza nacional. Ou seja, nós estamos dos 20 países com o maior número de super ricos. Nos Estados Unidos, 1% do topo, né, dessa classe privilegiada detém 35% da riqueza. Na China, 30%, no Canadá, 25%, na França, 22%, só para dar alguns números, ou seja, estamos num país muito desigual, né? A diferença racial também é enorme, não somente aqui nos Estados Unidos, né? A riqueza média das famílias negras em 2019, uma pesquisa de lá, né, era inferior a 15% das dos brancos, ou seja, as famílias negras ganham no máximo 15% da renda das famílias brancas. Bom, tem aí um monte de estatísticas que a gente pode puxar nisso, né? Mas tem um outro dado dessa pesquisa do Schwab, né, que eu mencionei, que mostram que as pessoas estão mudando a forma como pensam a riqueza, né? 73%, aí eu estou falando dos norte-americanos, né, mas a gente pode pensar isso ao redor do mundo, eu acredito, né? 70% das pessoas dizem que seus valores pessoais e afinidades orientam como elas tomam decisões financeiras. As prioridades são relativas a fazer o que é melhor para os outros, incluindo aí meio ambiente, bem maior, valorizar a família, valorizar amigos e até pensando em economizar mais e reduzir gastos desnecessários. A questão, na verdade, viu, Mauro e Michele, para mim não é como nós medimos a riqueza, mas como nós lidamos com ela, né? Como que é a nossa situação, como nos portamos em relação à realidade ao nosso redor. Porque tem alguns pensamentos que sempre eu tenho comigo, né? Ser um idiota não é privilégio de ricos. Lembrar também, acho que finalmente, né, que caixão de defunto não vem com gaveta nem com cofre, viu, para a gente abrir depois. É verdade. Ou felizmente, talvez, porque melhora a nossa vida com tudo isso. É isso aí. Deu uma falhada, repete a frase, porque o comecinho da frase falhou. Falhou um pouquinho. Qual delas? Eu falei duas, né? A primeira. Ser idiota, é isso? É mais ou menos isso, né? Ou seja, ser um idiota, um rico narcisista, né? Não é privilégio desculpa, ser um idiota e ser narcisista não é privilégio de ricos, né? Isso é verdade. Por esse pensamento mesmo, né? Que caixão não vem com gaveta, nem vem com cofre para a gente abrir depois, né? Muito bom. Fábio, obrigado por hoje. Boa segunda, boa semana. Obrigado a você, Mauro, Michele, a todos. Boa semana a todo mundo. Mas, deixa eu falar, o Mauro é um rico legal, tá? Só queria deixar registrado. Ele não é narcisista, ele é um rico bacana, ele ajuda eu não sei se eu sou legal, mas rico com certeza eu não sou. Olha, eu não sei se o Mauro é rico ou não, mas que ele é boa gente é. Se for rico, tá na minha lista de caras boa gente. Você também, Michele, que você disfarça bem, que você sabe tudo de vida. Aqui nós somos todos ricos em saúde e ser gente boa, né? A riqueza é ser gente boa. Obrigado, Fábio. Boa semana para você. Valeu, professor.